Deixa eu sair depois, senão vai sair minha cara feia. Glória a Deus. Fica aqui, né? Não vai sair minha cara feia ali, né? Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém, Jesus. É um motivo de alegria nós poder estar aqui nesta noite para buscar a presença do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a todos, né? Vamos fazer uma oração a Deus, mais uma oração. E a Deus que venha preparar a palavra. A palavra está aqui. Santo Deus. Mas a palavra tem que vir a inspiração do Espírito Santo de Deus para poder nós pregar, senão nós não consegue, né? Falar de Cristo, se você não estiver com Ele, você se perde na pregação e se enrola. Só Deus para dar força. Então a gente pedir a força a Ele para a gente conseguir Glória, glória, fazer esse trabalho em nome de Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso Deus, Criador do céu e da terra, Pai, não nos deixa sozinho fazer as obras, sozinho nós não conseguimos nada, Pai. Nós invocamos o Teu nome, pedimos a Sua presença, Senhor, nesta noite sobre a minha vida. Pai amado, abrindo o coração de todos que aqui estão presentes, ouvindo a palavra do Senhor, que nos escuta através do Facebook, do YouTube. Meu Deus, abençoe essas pessoas, Pai. Rogando ao Senhor por todos que aqui estão presentes, por esse bairro, Jardim Itapuã, esta rua, esta avenida industrial primeira 273, aqui onde está essa congregação, Pai, por Deus, graça. Inquieta o coração das pessoas para fazer parte, para vir ouvir a Sua palavra, para vir aqui que quer vir ouvir a verdade, mas na hora de vir não vem. Meu Deus, tira essa incredulidade, tira esse mal, que transforma, vai milagre, Senhor. Pai, toma frente deste culto, Pai. É o que nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecemos por Jesus Cristo, Pai, para todos. Glória, glória a Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, gente, estamos aqui nessa noite, uma palavra. Ontem a gente pregou lá na sede sobre João, o Evangelho de João 14, né? Hoje nós vamos estar pregando sobre 1 Coríntios, capítulo 1, do 10 até o 31. Vamos ler o texto inteiro para nós entender essa mensagem todinha, né? Glória a Deus. O título dessa mensagem diz assim: há decisões na igreja de Corinto. Então, Paulo está tentando trazer um conserto para essa igreja, trazer uma mudança e uma transformação. E aqui, pela leitura dessa palavra, por esse contexto inteiro, nós descobrimos que aqui Paulo está tentando mostrar a essa igreja de Corinto que o poder que ele tinha recebido da parte de Deus não era por causa que ele era letrado, não era por causa que ele era um homem famoso, que tinha faculdade, que tinha conhecimento. Não, ele quer dizer aqui que não era nada disso. O que ele tinha, o que ele alcançou foi por a humildade que ele teve de se humilhar para o Senhor Salvador Jesus Cristo. E é a mesma coisa. E o que precisa para receber o poder de Deus não é você ter uma faculdade, ou você ser um homem bem estudado. Não, é isso que Paulo quer dizer nessa noite. Não é nada disso. É você reconhecer Jesus como seu Salvador. Isso é o que muda toda a história muda quando nós passamos a conhecer Jesus como Salvador. Amém? Vamos ler essa palavra, né? Que fala: rogo vós, pois, irmão, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digas todos uma mesma coisa, que não haja entre vós decisões, né? Antes seja unidos e o mesmo sentido e o mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Glória, que há contenda entre vós. Então, essas primeiras passagens aqui, pode se acertar, os irmãos, a gente vai fazer devagarzinho. Esse primeiro versículo aqui, Paulo está convocando aqui, falando: olha, eu estou falando isso nessa noite, por causa que recebi uma reclamação da família tal, a família que está tendo contenda na igreja, está tendo problema. Foi isso que Paulo quer dizer aqui nessa passagem. Verdade. Ele falou que a família, que nós acabamos de ler aqui o nome, é de
Glória. Que é a contenda entre vós, né? Ele quer dizer aqui. Ele disse assim. Aí começa, ele diz isso, que é o motivo dele estar entrando nessa palavra, ele está dando ensinamento, é isso. Aí aqui ele procede. No 12 ele fala: quero dizer com isso que cada um de vós dizeis, eu sou de Paulo, ou de Apolo, ou de Cefas, ou de Cristo. Aí no 13 ele fala: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Dou graça a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crepo e Gaio, para que nenhum diga que foste batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfano. Além deste, não sei se batizei alguns outros. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria do sábio e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o querido deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conhece a Deus pela sua sabedoria. Aprova a Deus a salvação aos crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como o grego, lhe é pregado a Cristo o poder de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. Porque vide, irmão, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorieie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, a qual por nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Amém? Glória a Uma Deus. palavra riquíssima, poderosa, maravilhosa, né? Aleluia. Que nós acabamos de ler o texto inteiro, do 10 até o 31. Mas uma palavra que, de maravilha, né? Aqui Paulo descobriu que tinha um problema nessa igreja. Paulo era o pastor da igreja, ele era o responsável pela igreja, por isso que ele tomou-se as dores. Quando alguém foi reclamar de uma família para ele, reclamar de um problema que tinha na igreja, e ele foi lá, por isso que está escrito o texto: as decisões na igreja de Corinto. Então está decisões na igreja. O que? Tinha um problema na igreja, e ele queria resolver esse problema. E ele aqui está tentando abrir o entendimento das pessoas que estão naquela igreja, e também nós que aqui estamos nessa noite, porque nós também somos igreja. Foi há muitos anos atrás, né? Que não sabemos o que aconteceu isso, mas a palavra de Deus, ela é autorizada, né? Ela não muda.
Diz que é a mesma coisa do Jornal da Manhã. Você pode comprar o Jornal da Manhã e você vai escutar as mesmas histórias que está escrito na Palavra de Deus. Que a Palavra de Deus, ela não muda porque os homens não podem mudar as coisas, porque tudo que foi criado nessa terra foi em torno da Palavra de Deus. Então, por mais que o homem queira mudar, ele gira para lá, gira para cá, mas ele fica caindo naquilo que Deus quer que seja concluído, porque tudo está no demanda do Senhor Jesus Cristo. Até o inimigo, para tocar em você, para fazer alguma coisa, tem que ter a autorização de Deus. Ele não pode tocar em você se Deus não permitir, mesmo que você tenha pecado, mesmo que você tenha feito coisa que desagrada a Deus, mas ele ainda tem medo, ele vai pedir autorização a Deus para poder tocar em você. Ele vai dizer: olha, aquele cara pecou, ele fez uma coisa que desagradou você, e eu posso tocar nele? Aí o Senhor vai ordenar se pode ou não, porque está tudo no controle de Deus. Satanás tem um medo de Deus, tem um medo dos anjos de Deus, tem um medo dele. Por quê? Porque sabe que ele é poderoso. Quem é que não tem medo de uma pessoa que sabe que pode mudar tudo e transformar tudo? É uma coisa aquele cara que trabalha numa empresa que o chefe é rigoroso, o chefe é aquele chefe meio que pega ali no pé mesmo. O cara, quando vê, tem cara que se treme de medo. Caçando ferido, com medo, né? Porque, sabe, esse cara, eu tenho medo de chegar até perto dele, né? E aí por diante. Por quê? Porque o certo. Mas, na verdade, Deus não quer que você tenha medo dele. Deus quer que você tenha temor dele e obedecer a palavra dele. Porque não adianta você ter medo de Deus e não obedecer a palavra de Deus. Que é o que acontece com muita gente. Tem gente que tem medo de Deus, mas não tem medo de pecar, não tem medo de errar. Então tenha medo de pecar. Porque você sabe que quando você peca, você se torna um inimigo de Deus. Então Paulo está aqui preocupado agora com a igreja, e ele está querendo resolver o problema dessa igreja, que é o que deveria acontecer nos dias atuais. Isso, trazendo para o dia de hoje, o pastor que está cuidando da igreja, ele sabe que se tiver uma contenda na igreja, ele é obrigado a tomar providência. Ele é obrigado a entrar numa reunião, botar todo mundo que está na contenda e chamar a atenção deles e falar: se você continuar nessa contenda, vai ser necessário nós expulsar você, porque Paulo expulsava mesmo, ele tirava do meio para não contaminar os outros, né? Ele tem relato que ele tirou do meio do povo os imorais, aquele que não queria obedecer, que era para os outros sentir que ele estava sendo punido para não fazer a mesma coisa. Então hoje as pessoas não querem fazer isso, mas é necessário fazer isso se for possível, se nós ver que não tem jeito, né? Então Paulo está preocupado em sarar a igreja que estava doente, porque quando a igreja está com contenda e com problema, ela está doente. E quem é que traz a cura, se não for o pastor, trazendo o ensinamento da palavra de Deus, para que as pessoas possam se consertar e sair dessa situação? Então isso é muito bom. Então nós estamos vendo aqui um homem de Deus, com essa inspiração, tentando agora consertar o que estava errado naquela igreja, né? O homem que diz agora: eu estou tentando consertar isso, não porque eu tenho sabedoria, não porque eu tenho tantas faculdades, não porque eu falo tantos idiomas, não, porque eu recebi de Deus a misericórdia, eu recebi de Deus o amor dele, eu recebi de Deus o conhecimento de Deus. Então a correção que eu faço não é na minha sabedoria, não é sabedoria de humano, mas eu faço a correção dentro da sabedoria de Deus, dentro do conhecimento espiritual, dentro do poder da graça do nosso Senhor e Salvador. Então aqui é onde entra a misericórdia de Deus na vida dos pastores, na vida dos outros que estão na frente da igreja, para não fazer errado e não deixar a carne dominar na hora que for resolver um problema dentro da igreja, na hora que for resolver algo que é espiritual. Nós não podemos levar para o lado da carne, porque senão nós vamos acabar com a ovelha, ou vamos matar ela, ou vamos destruir ela. E nesse caso, às vezes a pessoa errou, fez alguma coisa que não podia, é por falta de conhecimento, porque às vezes nós mesmos não falamos para ele o que tem que ser feito e o que tem que ser direcionado. E muitas das vezes, os erros que estão na igreja, o pastor, às vezes, não ensinou a ovelha o caminho que ela tem que andar, e às vezes ela foi e atravessou num lugar que não podia. E agora, o que é que vai fazer? Deus vai dar sabedoria para que isso seja resolvido no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que Paulo começa a dizer: quero dizer com isto, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e outro de Apolo, e outro de Cefas, e outro de Cristo. Então Paulo já quer dizer aqui que essa contenda nada era mais de que eles não tinham entendimento de ter o discernimento que a obra que estava sendo feita no meio deles não pertencia a ninguém, nem a Paulo, nem a Pedro,
nem a nenhum dos apóstolos, mas pertencia somente a Jesus. Então Paulo está esclarecendo essas pessoas e a igreja de Coríntia que esses pensamentos Deus estava errado. Porque um dizia, eu sou de Paulo, outro dizia, eu sou de Cefo, outro dizia, eu sou de Pedro, outro dizia, eu sou de Cristo. Então a igreja estava dividida entre si, porque cada um tinha um grupo diferenciado, cada um estava de um lado, dizendo, nós somos de Cristo, nós estamos desse lado. Nós somos de Cefo, nós estamos do lado de cá. Nós somos de fulano, nós estamos de cá. Nós somos de Paulo, nós estamos de cá. Então, por isso que Paulo diz assim, que tinha que viver no mesmo pensamento, no mesmo andamento, no mesmo discernimento. Ele diz, não, nada disso, nós somos todos de Cristo. Então Paulo diz assim, será que foi eu que fui crucificado? Foi algum de nós que fomos crucificados? Quem foi crucificado foi Jesus. Então nós somos todos de Jesus. Não tem ninguém aqui de Paulo, nem de ninguém, não tem a igreja, não pode ser separada. Nós somos todos de Jesus. Então Paulo aqui começa a entrar na palavra e dizer a este povo, para que o povo viesse abrir o entendimento. Aí ele fala, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Então ele está começando a esclarecer agora. Dou graça a Deus, porque nenhum de vós batizei. Ele diz, dou graça a Deus que nenhum de vocês que estão nessa contenda foi batizado por mim. Senão vocês iam dizer que vocês eram meu, que foi batizado em nome de Paulo, então era eu que mandava em vocês. Mas Paulo estava tentando esclarecer essa contenda que estava na igreja. E aqui nós estamos aprendendo nessa noite que se resolve dessa forma. Na igreja, ninguém é do pastor e nem o pastor de ninguém. Nós somos todos de Cristo. Nós somos de Deus. Nós que aqui estamos, não somos de ninguém. O Senhor disse que Ele confiou as almas aos pastores para cuidar delas, mas não são o dono delas. Eles são cuidadores daquilo que Deus colocou nas mãos dele. Mas por isso que tem que cuidar direitinho. Então, nós temos que cuidar, porque nós temos um pastor que é o Jesus de Nazaré. Os pastores que aqui estão vai entregar as ovelhas na mão de Jesus. Glória a Deus. Então, por isso que as ovelhas têm que obedecer o seu pastor, porque o seu pastor é responsável para entregar você ao sumo pastor, a Jesus de Nazaré. Então, quando você obedece, você vai ser entregue pelo pastor. E quando Jesus vier buscar todos os pastores de todas as igrejas do mundo, os pastores vão apresentar as ovelhas que estão no seu rebanho, que está com ele. E as ovelhas têm que estar bem preparadas para receber de Deus. Ele vai passar para a mão do Senhor Jesus Cristo, que é dele. Todos nós somos dele. Então a gente vai só entregar na mão do Senhor, porque é tudo dele, né? Aí continua. Para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Então, ele está dizendo a família que ele batizou. Aí no 17 ele diz, porque Cristo enviou a mim não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria da palavra, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Pronto, essa aqui é o que ele quis começar agora. Paulo começa agora a dizer o poder de Deus e a palavra, a importância que tem. Paulo diz, tudo que eu vou ensinar e tudo que eu estou falando não é de mim, eu recebi de Cristo. Porque se fosse de mim, a cruz de Cristo estava anulada. Hoje os homens querem falar, quer falar dele e quer achar que ele tem sabedoria. Quando eu acho que ele tem sabedoria, eu não estou dando valor à cruz de Cristo, porque se a minha sabedoria vem de mim, para Deus não tem valor nenhum. O que é que tem valor para Deus, um homem que tem faculdade? Não tem nada. Eu tenho faculdade, você pode ter 1000 faculdades, para Deus não tem valor nenhum, porque o estudo terreno para Deus não serve de nada. O estudo daqui da terra não serve de nada. Você pode ter um dinheiro para fazer um carro, para fazer um avião, para Deus não serve de nada. Não adianta você saber fazer um avião, ter conhecimento de fazer um avião, mas você não tem o nome escrito no livro da vida. O que é que adianta isso? Você não é tão sábio, é o que está falando essa palavra para a você não é, cadê os escribas, cadê os doutores, cadê os advogados, cadê os bacharel, cadê os governadores, cadê os homens, cadê? Porque cadê eles? Não são sábios. Por que eles não conseguem enxergar que eles precisam de mim? É isso que o Senhor quer dizer. Isso que Paulo está dizendo aqui. Vocês que são sábios, por que vocês não entendem isso? Porque você fica batendo com coisa tão pequena, com coisa tão mesquinha, né? Então Paulo quer dizer que tudo que ele estava ensinando não era nada. Acerca do que ele tinha recebido de Cristo. O que ele recebeu de Cristo, sim, é coisas grandes e importantes. Aí, por isso que ele fala assim, aí começa no 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os perecem, mas para nós é o poder de Deus, né? Aí ele diz, olha,
A loucura, porque vocês estão. Alguém acha louco nós seguir a Jesus. Mas quem acha essa loucura, quem perece. Quem entende a palavra de Deus, é a sabedoria de Deus para ele. Porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, uma coisa que é loucura para quem não tem conhecimento, para nós que tem conhecimento é o contrário. É loucura nós sair pregando na rua para quem não conhece. Você está louco, gritando sozinho no meio da rua aí. Mas para Deus é perfeição, porque nós estamos tocando a trombeta para que quem ouvir a palavra de Deus se converta, possa dar um passo para o Senhor. Mas que é poder maior do que você começar a pregar numa praça e alguém se interessar por a pregação e querer vir para a igreja se salvar. Valeu tudo. Foi uma bênção grande, porque diz que mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Uma alma tem muito valor. Por isso que Paulo estava preocupado aqui para não perder nenhuma alma, para que essas almas não se desviassem do caminho de Deus e nem essa contenda não continuasse dessa forma, né? Mas Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, começa a dizer para eles. Aí começa, porque está escrito: destruirei a sabedoria do sábio e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Pronto, essa palavra está eliminando o estudo terreno. Está eliminando o estudo terreno. Ah, não, mas você pode ser, que adianta você ter estudo, mas você não quer saber de Deus? Que adianta você ter uma faculdade e não querer vir até o Senhor? Que adianta você saber das coisas da terra, mas não sabe das coisas de Deus? Aí nós vamos voltar lá em Oséias, né? Oséias 6, que vai falar que o povo pereceu por falta de conhecimento de que é a palavra de Deus. E o povo continua perecendo por falta de conhecimento da palavra de Deus. As pessoas continuam perecendo no mundo, no geral, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque eles buscam conhecimento, mais conhecimento da terra. Esse conhecimento da terra não leva você a lugar nenhum diante do mundo espiritual. Diante do mundo espiritual, você não é nada se você não aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida e procurar viver a palavra de Deus, procurar ter conhecimento, mas não da terra, mas sim do alto. Porque diz que do alto que vem o conhecimento de Deus, é do alto que vem a sabedoria de Deus, é do alto que o homem precisa de ter conhecimento. Porque o conhecimento da terra é só na terra. Tudo que é da terra é daqui na terra. Tudo que é daqui vai ficar aqui. Nada daqui vai subir para lá. Uma coisa que vai levar nós para o céu é o conhecimento do céu, o conhecimento da palavra de Deus. Isso é o que o homem precisa, é o que você precisa, é o que eu preciso. Não adianta você bater no peito e dizer: eu tenho 3 faculdades, você pode ter 1000 faculdades. Se você não buscar Jesus Cristo, você é um pobre, miserável, louco, como está lá na igreja lá em Apocalipse, né? Ah, estamos ricos e somos ricos e estamos ficando mais ricos. Você disse: você é um pobre, miserável e nu. Essas pessoas, na certeza, tinham muitas faculdades, eram doutores, eram homens ricos, homens poderosos, mas para Deus, vocês vão vomitar na minha boca, se não se consertar, se não tomar uma providência, não mudar, não comprar colírio, não procurar abrir os vossos olhos para a verdade, vou vomitar fora, não vai fazer parte do meu reino. O Senhor deu uma chance para aquela igreja. O Senhor deu um alerta para ele, como o Senhor está dando um alerta para o Luís na palavra de Deus hoje, está dando um alerta para nós que aqui estamos hoje, para que nós não se embeleze com sabedoria da terra, não se embeleze com riqueza da terra. Quantas pessoas que estão cheias de carro, cheias de dinheiro, cheias de tudo, mas é pobre, miserável, nu, porque não tem o conhecimento de Deus, não tem a sabedoria de Deus. Essas pessoas só estão aqui, não vai aparecer no futuro, vai aparecer no céu não, vai aparecer no céu, porque quem não aceita Jesus aqui, ele tem vida eterna no mal, tem vida eterna no inferno, mas quem aceita Jesus vai ter vida eterna no céu, para todo sempre, vai estar abençoado aqui e lá. Se o homem é inteligente tem sabedoria, o Senhor está falando essa palavra, busca o reino de Deus, porque se você faz que nem Paulo fez, que era um homem que tinha vários idiomas, conhecia bem, era doutor, era de tudo, mas ele aceitou Jesus e deu procedimento, e diz aqui como ele está dizendo: eu fui chamado por Cristo para ser evangelizador, para evangelizar, não fui chamado para batizar, ele está falando, e ele foi um grande evangelista, o maior evangelista de todos os tempos. Então é o que Paulo está dizendo aqui, que nós temos que buscar o conhecimento de Deus para não fazer a obra de Deus e não se preocupar com o que nós aprendemos daqui da terra. O que nós aprendemos daqui da terra é daqui. Quem tem uma faculdade vai ganhar um dinheirinho bom, vai ganhar uma coisa boa, mas não adianta você ganhar um dinheirinho bom, ou ganhar um dinheirão, ou você ignorar a palavra de Deus, ignorar a Escritura Sagrada, ignorar a igreja, ignorar o chamado de Deus, ignorar que existe um Deus, ignorar que tem um Deus que está no controle, ignorar que tem um Deus que manda no céu e na terra, ignorar que tem um Deus que manda no teu patrão, manda na tua empresa.
manda em tudo que tu faz, e que uma hora ou outra você com esse orgulho, essa soberba no coração, o Senhor pode fazer teu pratão, mandar tu embora, mesmo com a tua faculdade, mesmo com a tua sabedoria, e você ficar berrando lá sem Deus, sem nada, para você entender que Deus é quem está no controle de todas as coisas. É isso que acontece na vida do homem quando endurece o coração para Deus. Por isso que nós temos que abrir o nosso coração. Aí continua bem claro, porque está escrito, nós vamos ler o seguinte, aí no 20, onde está o sábio, onde está o inquirido, onde está o inquirido deste século, porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Pronto, é o que eu estou falando. Deus tornou toda a sabedoria do mundo louca. Para Deus não tem valor, não é louco. O que é uma coisa louca? Uma coisa que não dá resultado nenhum. Não tem de onde se esperar nada do louco. Mesmo assim, é o que está dizendo o mundo. O mundo para Deus não é nada. Por isso que ele diz que o mundo de Israel é esse maligno. Porque o maligno é o diabo. O mundo já está no diabo, porque o mundo não procura a Deus. O mundo, na sua soberba, no seu orgulho, só quer saber de sabedoria deles. Eles acham que nós voltar lá em José. Eles olha, falta ainda que eles não queriam buscar o Senhor. E os homens que estavam na frente do sacerdote que deveriam ensinar, não ensinavam por causa da luxuez. Eles queriam ter o luxo, eles queriam dar no luxo, eles queriam dar só com as coisas luxuosas. E hoje também é a mesma coisa, as pessoas não querem ir para a igreja porque eles querem curtir o luxo que o dinheiro dá, querem curtir o luxo que essa vida dá, querem curtir o luxo que o mundo dá, não quer abrir mão dessas coisas. E é impossível você querer ser salvo se não abrir mão da vaidade e do pecado. Pois o Senhor disse que com vaidade e com pecado ninguém pode herdar o reino de Deus, mas tem que abrir mão. O Senhor disse que tem que perder, e a coisa que você tem que perder é o mundo. Vamos perder o mundo, mas vamos se apegar a Deus, porque Deus, Ele leva nós para o céu. E o mundo, a palavra de Deus já disse que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Então, nós temos que ter inteligência e fugir dessas coisas, né? Aí ele diz, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conhece a Deus. Aí aqui entra a resposta de Paulo sobre a igreja. A sua sabedoria aprova a Deus a salvação aos crentes pela loucura da pregação. Está vendo? Então Deus agora está dizendo, eu aprovo a minha igreja pregando a minha palavra. Eu aprovo os crentes, que os que não é crente chama de louco, e diz que eles são loucos, mas eles são aprovados por mim, porque eles são a minha verdade, eles são a minha palavra, é deles que eu amo, eu quero ver eles continuar assim, e eles estão galgando a salvação deles, eles estão buscando a salvação, eles vão ser salvos por causa dessa loucura pela minha palavra, eles vão ser salvos pela loucura do meu louvor, eles vão ser salvos pela loucura de estar na minha casa, pela loucura de buscar a minha presença, e é por isso que eles vão ser salvos. E aí o Senhor, Ele continua falando que os crentes, aí no 22, porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, né? Os judeus pedem um sinal, os gregos eram uma nação que buscava sabedoria. Aí o Senhor diz, reeliminou eles, porque o Senhor está preocupado com a sabedoria do homem, Ele está preocupado que você reconheça Ele como Jesus, o Salvador. Só isso que Ele quer. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeu como o grego, lhe é pregado o poder de Deus. O poder de Deus, está vendo? Ele é pregado. Então, os gregos que se converteram, eles agora estão incluídos. Os judeus que se converteram estão incluídos. Os judeus que aceitou, eles não vão achar que é louco. Os gregos que aceitou a palavra de Deus também não vão achar que é loucura, porque eles buscam o Senhor. Pela loucura da palavra é que eles vão ser salvos. Pela loucura de buscar o Senhor é que eles vão ser abençoados. Então o mundo vai chamar eu e você de louco, porque estamos aqui nessa noite pregando a palavra de Deus. Mas o Senhor disse que louco não é nós. Para Deus nós somos especiais. Agora o mundo acha nós loucos, como também Jesus acha o mundo louco também. A loucura deles, a falta de Deus, a falta de conhecer Jesus, estão aniquilados diante de Deus Todo-Poderoso. Eles já estão aniquilados por falta de querer buscar o Senhor Jesus Cristo. A igreja é a única oportunidade do homem mudar a sua história. A igreja é a única oportunidade do homem ser abençoado. A igreja é a única oportunidade do ser humano abrir o seu entendimento e buscar o Senhor e dizer, não, eu não posso viver essa vida assim, porque essa vida que eu estou vivendo, ela vai me levar à perdição. E está levando quantos milhões e milhões de pessoas que estão se deixando se levar
pela sua vaidade, pela soberba carnais e pelos seus pensamentos de mente que não busca o Senhor, não quer saber de Deus, achando que ele é inteligente. Não, inteligente é aquele que busca Deus. Inteligente é aquele que está nos caminhos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é inteligente. Esse é o que agrada o Senhor Jesus Cristo. Então, é isso que o Senhor quer para mim e para você. Nós só estamos agradando a Deus porque nós estamos buscando o seu conhecimento e a sua sabedoria. Então, não adianta nós estar para lá, estar para cá, mas não buscar o Senhor como deve buscar. Então, nós estamos buscando o Senhor para salvar a nossa vida. Aí no 26, porque vide, irmão, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Está vendo? O Senhor quer dizer o quê? Quando ele fala isso, quer dizer, são poucos os ricos que querem aceitar Jesus. São poucas as pessoas que é poderosa, que tem um cargo elevado, que é um governador, que é um presidente, que quer aceitar Jesus. Então são poucos. É só você analisar quantos países que você conhece que o presidente é crente. Eu não conheço nenhum. Né? É poucos que nós conhecemos. Quantos países que você conhece que o governador é um crente? Ou que os juízes são crentes? Ou que os cientistas... Não. Eles escarnecem na palavra de Deus, como nós acabamos de ler, que eles estão incluídos nessa palavra, são os bacharéis, onde quando fala esquilo e coisa, são esse tipo de gente, são os advogados, são os juízes, são essas pessoas que conhecem bem a letra, mas conhecem só para desse mundo. Eles estão cegos porque eles querem conhecer só o que está aqui, mas o conhecimento que leva eles além disso é a palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada leva o homem a uma fronteira sem fim. O conhecimento terreno só é aqui. Só é aqui, vai acabar. Vai acabar o conhecimento terreno. Daqui da terra vai acabar. Quantas profissões que pediram uma faculdade para o cara exercer, que hoje já não tem mais faculdade para aquele tipo de profissão, porque a ciência está se multiplicando. E quem está fazendo o serviço de quem precisava de uma faculdade anteriormente, agora quem faz o serviço dele é os robôs. O computador faz trabalho sozinho agora. Está tomando a vaga de muito. Se achava, não, eu tenho uma vaga boa, que ninguém vai tomar. Não, claro, todo dia as coisas estão evoluindo na terra. Então, quem está com Cristo está cobertado e vai ter vitória em todos os sentidos. Mas quem está sem Cristo, a tendência é só perecer, é só sofrer. Né? Aí continua. Então, nós vemos no passado, quem Deus escolheu, que está enquadrado nessa palavra, que pode enquadrar. Nós podemos enquadrar duas pessoas, até mais, né? Nós podemos pegar o Zaqueu publicano, que era rico, e ver até o Senhor. Nós podemos ver Mateus, que era cobrador de impostos, trabalhava para o governo também, o Senhor chamou, ele veio. Então, alguns, né? Que veio fazer parte. Aí, os outros, quem veio? Pedro era pobre, outros que vieram para o reino de Deus como discípulo, né? Então, poucos. Então, você vê, no meio a prova que não é todos, que ninguém quer para cumprir a palavra de Deus. Que diz que é difícil uma pessoa que é letrada, que é famosa, aceitar Jesus Cristo. Depois o próprio Paulo, que toma essa parte e que vem também para o reino de Deus, né? Para nós entender que aí começa a falar, Deus escolheu as coisas vidas deste mundo e desprezíveis que não são para aniquilar as que são. Olha, que nenhuma carne se glorieie. Então, o que é que o Senhor quer dizer com isso? Quer dizer com isso que muitas das vezes o homem espera que Deus vai chamar uma pessoa que é letrado, governador, ou governo, ou presidente da república para ser um grande homem de Deus e que ele vai ser melhor do que todo. Não. Deus está dizendo aqui que não vai chamar ele coisa nenhuma. Ele vai chamar aquele que ninguém nem conhece. Ele vai chamar aquele que ninguém nunca ouviu nem falar dele. Ele vai chamar uma pessoa que ninguém nem sabe quem é. Pode ser até um menino que está debaixo do viaduto, ou nas calçadas, e diz que Deus chama esse e transforma ele para aniquilar aquele que está lá no poder. Aniquilar aquele que é grandão, que diz que é o todo-poderoso. Aí Deus chama esse pequenininho, que nada sabe, que nada conhece, daqui a pouco ele está conhecido, daqui a pouco ele está forte, daqui a pouco Deus usa ele para confrontar aquele que achava que era, aquele que dizia que era o poderoso. Aí Deus pode até tomar o lugar dele, daquele pequeno que ninguém conhecia, para se cumprir a palavra de Deus, para se cumprir o mandamento de Deus, para que saber que com Deus é diferente do que o homem pensa. Deus não é como nós, Deus pensa diferente. Os pensamentos de Deus não é igual ao meu nem igual ao seu, porque muitas das vezes nós, como homem,
Nós queremos do nosso lado pessoas que têm dinheiro, porque nós pensamos que essa pessoa que tem dinheiro vai pegar o dinheiro dele e vai ajudar nós. Nós pensamos isso, né? Nós pensamos isso. Mesmo assim, pensou também o presidente dos Estados Unidos, né? Querendo ter o homem mais rico do mundo do seu lado, ninguém sabe até quando vai essa aliança, porque ele pensando também em dinheiro. Quantos que não querem ter rico e mais rico do seu lado, achando que vai ser bom? E no fim não vai ser bom. Porque o cara que é rico, ele quer mais dinheiro ainda. O cara que é rico, ele quer mais. Quem tem mais, quer mais. Já pensou, o rico, uma vez se ele der uma coisa para você, é pensando em tomar o dobro que ele te deu. Se o rico dá 1.000 para outro, quer amanhã tomar 20 mil de você. Se ele dá 1 milhão para você, amanhã quer tomar 2, 3 milhões de você. E é daí por diante. Então, somos gananciosos. Mas Deus não trabalha com esse tipo de gente. Deus trabalha com aquilo que não é nada para fazer. Porque senão ele não é Deus. Por que ele é Deus? Porque ele pega uma coisa que não é e faz ser. Deus é Deus por isso, porque ele pega você que está aí sem nada, você que não consegue nada, e faz você ser uma potência amanhã, porque a palavra dele diz isso, e ele já fez isso. Nós já vimos isso acontecer várias vezes, porque ele é poderoso e é maravilhoso. É isso mesmo que Deus faz, ele é poderoso. Ele continua, para que nenhuma carne se glorieie no Senhor. Aí continua no 28, e Deus escolheu as coisas vir deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que não acabe se glorie, né? Então aí no 27 ele fala, que eu esqueci de ler isso aqui, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia, né? Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para aniquilar as fortes, tá vendo? É isso que Deus fez, Deus faz isso. Então não se preocupe que você acha que é uma pessoa que não é nada, que você acha que é um Zé Ninguém, que você acha que Deus está de olho em você, porque é do ninguém que Deus quer fazer um homem grande, um homem importante, uma pessoa vitoriosa, uma pessoa para que confunda aquele, para que amanhã alguém veja você, mas isso não era aquele homem, por que aquele agora? Não falar isso de Jesus? Jesus cantava, mas isso não é Jesus, aquele que mora na beira do mar lá, por que aquele está aqui? Quem, né? Tentaram falar desse e tentaram se justificar várias vezes e não conseguiram entender quem era Jesus. E quando as pessoas que não entendem quem é Jesus, né? Tomé estava com Jesus e Filipe, e quem fala, eles ficaram perguntando, Senhor, mostra o caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade, e meu Pai estão por mim. E Tomé dizendo, mas Senhor, mostra Deus. Ele disse, Tomé, Filipe, você está tanto tempo comigo e não tem me conhecido? Glória a Deus. As obras que eu faço é do Pai. Tudo que eu faço, eu estou mostrando o Pai através de mim. As coisas que eu digo que o Pai mandou dizer. As coisas que eu faço porque o meu Pai mandou fazer. Eu sou exemplo, eu faço o que meu Pai manda eu fazer. Então, o que Jesus quer dizer com isso? Que nós que aceitamos Jesus, temos que fazer o que Jesus pediu para nós fazer. O que Jesus pediu para nós fazer? Glória a Deus. Cumprir a palavra dele, cumprir os seus mandamentos, cumprir a sua escritura sagrada e agradecer a Deus, porque Deus nessa palavra está provando que Ele é o único que muda a história, que transforma, porque Ele é poderoso e é maravilhoso. Ele não precisa que você seja um homem inteligente terrenamente, porque o homem que diz que é inteligente terrenamente, mas não aceita Jesus, ele não é inteligente. Inteligente é todo aquele que aceitou Jesus. Aí nós voltamos lá no caso de Paulo está dizendo que ele tinha outro lugar. Paulo disse que a letra mata, mas o Espírito verifica. Ou seja, Paulo já falou isso para ninguém se apegar nas letras e nem no conhecimento terreno, né? Mas buscar o conhecimento do alto, que vem do alto. E aí nós vemos que isso é verdade, porque diz que Pedro não era letrado, mas Pedro foi usado por Deus de uma forma tão espetacular que a sombra dele curava. As pessoas colocavam os enfermos nas calçadas e as pessoas, e a sombra ia passando e a oração batia naquele que estava enfermo, era curado. Então Pedro preso naquela cadeia com não sei quantos portões, o anjo chegou lá e liberou Pedro, só via os portões se abrindo sozinho, e ele passou lá e foi lá para a rua direita sozinho, porque Deus era com ele. Então Deus não está perguntando quantas faculdades você tem, o até que sério você estudou, o grau que você tem
Deus está perguntando se você quer aceitar Ele como Senhor Salvador da sua vida, que você quer continuar com Ele, se você realmente ama Ele, se você realmente guarda os seus mandamentos. Isso é o que vai mudar a história do homem, isso é o que vai mudar todo o nosso entendimento, isso é o que vai mudar tudo em nós, é nós reconhecer Ele como Todo-Poderoso. Porque a sabedoria nossa não é nada. Nós todos que aqui estamos necessitamos e precisamos da sabedoria de Jesus Cristo, do poder de Deus, das coisas do alto. Porque a sabedoria da terra é aniquilada por Ele. Não precisamos de sabedoria terrena, mas sim do alto. Porque é a sabedoria do alto que vai fazer nós sobreviver nesta terra e ter vitória da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa sabedoria não leva nós a lugar nenhum, mas a sabedoria do alto vai levar nós às alturas, levar nós à Nova Jerusalém e ainda dar uma vida confortável. Se nós for inteligente aqui nessa terra, Ele vai fazer por onde nós temos inteligência espiritual de Deus usar nós para ser bem sucedido aqui e herdar a salvação em nome de Jesus. É isso que Ele quer para mim e para você. Então vamos guardar e vamos buscar a sabedoria de Deus, porque é de Deus que vem o conhecimento, é de Deus que vem o poder, é de Deus que vem as bênçãos do Senhor. Então vamos ignorar este mundo, vamos ignorar tudo, mas vamos reconhecer a palavra de Deus e o ensinamento de Jesus. Esses ensinamentos de Jesus, esses são os principais para mim e para você. Você quer ser sábio, seja sábio no mundo espiritual. Porque é no mundo espiritual que nós precisamos de ser sábio, de ser inteligente. Porque é no mundo espiritual que nós vamos alcançar as celestiais, a cidade de Nova Jerusalém. Não é daqui. E no mundo espiritual nós vamos alcançar os dons, que é através dos dons que Deus muda a história de nós. Como mudar a história de tantas pessoas através do dom de Deus, o dom que Deus dá para mim e dá para você. Então que o Senhor esteja derramando dom em nossas vidas nessa noite, o dom da sabedoria, para que nós possamos entender o reino de Deus, entender as coisas de Deus, para nós morar no céu e também levar aqueles que estão ao nosso redor também junto conosco, não nós só, porque como falou, vamos pensar igual, vamos pensar que nosso irmão também vai conosco, vamos pensar na nossa irmã, vamos pensar no conjunto, um com o outro, que precisa um do outro. Nós somos uma família e a família tem que estar todo unida em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite, Senhor, peço em nome de Jesus Cristo que abençoe os ouvintes da sua palavra, que abençoe, Senhor, todo nós aqui, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Abre nossos corações, chamado do seu poder, da sua graça, meu Deus amado, meu Deus poderoso. Alcança esse bairro, essa rua, meu Pai, ouvindo a palavra do Senhor. Nós pedimos que faça milagre, faz maravilha naquele que está nos escutando. Pai, salva a alma longe, salva aqui, salva de perto, abençoa o Estado de Israel, vai de encontro aquele país, Pai, com teu cidade, teu manto sagrado, Pai Todo-Poderoso, tem misericórdia, Pai, é o que nós te pedimos aqui agora e está agradecendo em nome de Jesus Cristo, Pai, para todos sempre, amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e todos digam amém. A paz do Senhor seja com a amada igreja em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Deus. Pastor. Está lá fora da frio. Pastor. Não, tá frio lá fora. Vai do gelado, sabe? Esse é o pastor. Ô, Pastor Novinha. mas que foi mal, foi que mandou